Pode se assentar, louvado seja o nome do Senhor. Criancinhas até 5 anos de idade podem agora acompanhar a tia Gabi e o tio Thalisson, a irmã Gabi e o irmão Thalisson agora para aquela aula toda especial. Eles já estão ali no hall, esperando vocês ali para aquela aula muito especial que eles prepararam. Louvado seja Deus. Então, crianças até 5 anos, acompanhem os nossos professores para aquela aula e os demais irmãos permaneçam aqui comigo e abram comigo suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12, lá no Novo Testamento. Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos estudar o versículo 1 e 2 apenas essa noite. Hebreus, capítulo 12, 1 e 2. Acho que dá para baixar um pouquinho o retorno aqui, Nando. Hebreus capítulo 12, 1 e 2. Se você não tem a sua Bíblia, fique tranquilo, o texto vai ser projetado. E se você desejar receber uma Bíblia ao final do culto, fale com um dos nossos diáconos ou com algum irmão aqui da igreja. Nós queremos presentear você com uma Bíblia. Não vá embora sem levar a palavra de Deus. Nós queremos que você leve uma Bíblia de presente ao final desse culto. Nós queremos cumprimentar os irmãos que nos visitam, sejam todos muito bem-vindos e venham mais vezes. É muito bom recebê-los, é muito bom tê-los aqui conosco e sejam sempre bem-vindos. Amados irmãos, a nossa caminhada de fé, e eu digo caminhada, né? Embora em alguns momentos a Bíblia fale dessa nossa vida e fale dela até como uma corrida, mas na maior parte do tempo nós sabemos que ela é uma caminhada. E eu costumo dizer que é uma caminhada porque tem que ser uma caminhada, porque não é um teste de velocidade, mas de fato é um teste de resistência. E por isso que existem tantos textos bíblicos que mostram para nós que nós devemos seguir dia após dia, lutando, vencendo batalhas, né, lutando diariamente para não desanimar. Um dos textos mais conhecidos, que com certeza você já deve ter lido ou ouvido falar, é a parábola das 10 virgens. 5 prudentes, 5 loucas, 5 levaram azeite extra, 5 não levaram, e aí o noivo começa a demorar um pouquinho para chegar, e a lamparina delas se apaga, e elas não têm como acender novamente a lamparina. Então a nossa caminhada de fé não é uma caminhada de velocidade, de quem chega antes, mas é uma caminhada de resistência, do quanto nós estamos aptos a suportar as tempestades, as lutas, as dificuldades que surgirão na nossa caminhada de fé. E elas surgirão. A Bíblia, irmãos, ela fala da nossa caminhada de fé e ela simboliza isso em muitos momentos como uma luta de fé. Por exemplo, quando a gente lê a palavra de Deus lá no livro de Efésios, no capítulo 6, a Bíblia fala assim para a gente tomar toda a armadura, né? Então, se o texto bíblico diz para você vestir uma armadura e diz que você deve vestir toda a armadura, significa que você tem que estar paramentado para um certo tipo de combate, uma guerra que se estabelece. Ou seja, a nossa vida aqui nessa terra, meu irmão, não é um passeio no Parque Barigui, no domingo, onde você vai lá, compra um pacotinho de pipoca e começa a jogar pipoca lá para as carpas, né? A vida espiritual aqui, na maior parte do nosso tempo, ela vai ser uma vida de luta, de batalha mesmo. E a Bíblia nos alerta sobre isso. Por isso que Efésios diz, vistam toda a armadura. O apóstolo Paulo também diz assim, em 2 Coríntios 10, versículo 3 e 4. Ele diz assim, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Ele diz, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são armas humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então observe, né? O texto bíblico diz assim que nós estamos vivendo uma vida, mas que ao mesmo tempo nós estamos vivendo uma batalha. E que para vencer essas batalhas nós precisamos de armas específicas. Então, se você ainda não se deu conta de que a vida espiritual e a nossa caminhada aqui nessa terra, ela não será, como eu disse, um passeio no parque, mas ela será uma vida de luta, de guerra, de batalha.
Eu quero chamar a tua atenção para isso, para que você esteja preparado para isso, que em muitos momentos a nossa vida será realmente de luta, de batalha. E às vezes essa luta e essa batalha, ela vai ser em alguns momentos externa, né? Contra hostes malignas, contra principados e potestades que se levantarão contra nós, não é mesmo? O inimigo vai se levantar contra nós diariamente, você pode ter certeza. O inimigo, ele se importa com você e ele não gosta de você. Ele não está nem aí para você, ele não gosta de você, ele não te acha bonito, ele não te acha bonita, ele não se interessa por você, tudo que ele quer é destruir você e a mim. E ele tem prazer em fazer você sentir dor, ele tem prazer em afastar você das coisas de Deus, então ele faz tudo, todo dia, para te afastar da presença do Senhor. É uma guerra, uma luta terrível. Então essa é um tipo de luta que nós vamos enfrentar. Além dessa luta, que não é fácil, e se não bastasse essa, você sabe muito bem que você tem uma luta com você mesmo. E que às vezes essa luta com a gente mesmo, ela é até pior em alguns momentos. Que às vezes Satanás não precisa nem entrar no páreo. Às vezes ele até vem, ele diz, hoje nem preciso ir lá, porque ele mesmo conseguiu acabar com o dia dele. E eu sei, irmãos, que nenhum de nós acorda de manhã dizendo assim, hoje eu vou acabar com o meu dia. A não ser que você seja doido, né? Que você tenha algum tipo de problema. E aí eu indico minha amiga Karen, que é psicóloga, está ali sentadinha. Ao final do culto, procure ela, pegue o cartão dela, marque uma sessão. Porque eu acredito que nenhum de nós acorda pela manhã dizendo, hoje eu vou estragar com o meu dia. A gente pode acordar determinado a estragar o dia de alguém. Porque às vezes a gente faz isso. Não, hoje eu vou estragar o dia da minha esposa, hoje eu vou estragar o dia dos meus filhos. A gente às vezes inconscientemente faz isso, mas o da gente mesmo é muito difícil a gente fazer isso, né? Em sã consciência, né, Karen? Dizer assim, não, hoje eu vou acabar com o meu dia hoje. Não, pelo contrário, a gente faz de tudo para se proteger, para se amar, para que tudo dê certo. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim lá em Romanos 7, o bem que eu quero fazer, eu não faço sempre isso. E às vezes eu faço o mal que eu não quero fazer. Né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E eu acabo fazendo o mal. E o mal que eu não quero fazer, às vezes eu acabo fazendo. Então veja, nós temos uma luta contra Satanás e nós temos uma luta contra nós mesmos. Ou seja, é tribulação, é luta em cima de luta, é dificuldade em cima de dificuldade. E aí, você deve estar pensando assim, e pastor, o que tem a ver o Hebreus 12 que você pediu para nós abrir a Bíblia? Que hora que o senhor vai chegar lá? Eu quero mostrar para você, meu irmão, minha irmã, que por justamente enfrentarmos tantas lutas, tantas provações, tantas dificuldades, em certos momentos nós desanimamos. A gente fica cambaleante. A gente desanima, a gente às vezes até cai. A gente às vezes fica sem força de tanta luta, de tanto sofrimento, de tanta provação que a gente enfrenta. E talvez essa seja a sua condição hoje aqui. Você tem enfrentado uma luta feroz contra você mesmo, contra os seus desejos, contra os seus apetites. Você tem enfrentado uma luta terrível, talvez, contra aquilo que Satanás está fazendo contra você, contra a sua casa, contra o seu casamento, contra a sua família, contra os seus negócios. Eu não sei. Eu sei que a luta é grande para todos nós. E que às vezes você não tem mais força. Você olha e diz, Senhor, eu não consigo. E aí surgem aqueles memes todos, né? Hoje não deu para matar o leão, então trouxe ele para o trabalho. Né? Hoje não deu para fazer, né, aqueles memes que a gente brasileiro adora essas coisas. E talvez essa seja a sua situação hoje aqui. Você está cansado, você está né, desanimado, você está sem força. Talvez essa seja a tua situação. Talvez você chegou aqui essa noite nessa igreja dizendo, Senhor, me anima, me fortalece. E por que eu pedi para você abrir a tua Bíblia em Hebreus 12? E por que eu fiz toda essa introdução? Porque os irmãos lá de Hebreus, né, os irmãos que receberam essa carta de Paulo, né, que alguns dizem que foi Paulo que escreveu, enfim, os irmãos que receberam essa carta, eles estavam enfrentando um momento de desânimo, um grande momento de desânimo. Eles estavam desanimando por conta das perseguições, por conta das lutas que eles estavam enfrentando, eles estavam desanimados. E, inclusive, muitos deles já até tinham deixado de frequentar a igreja. Então observe que as lutas que você e eu enfrentamos hoje, em 2026, são semelhantes às lutas que nossos irmãos enfrentavam no passado. Eu quero que você, antes de ler Hebreus 12, volte comigo no capítulo 10, se você puder ir. Hebreus 10, versículo 23.
para você ver como as lutas que eles estavam enfrentando, o desânimo que eles estavam enfrentando. Hebreus 10, versículo de número 23. O texto diz assim, ó, Paulo, né, o autor, né, a gente aqui diz Paulo, mas o autor de Hebreus dizendo assim, ó, ele diz: por isso, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Observe, ele diz, guardemos firme, e depois ele diz, sem vacilar. Então é um conselho, vamos guardar firme. Gente, seja, né, já viu alguém que está puxando alguma coisa, segurando alguma coisa, e alguém tem que lembrar, gente, pegue firme. Segure firme, não vacilem. Por quê? Porque os irmãos daqueles dias, da igreja daqueles dias, estavam começando a esmurecer, a desanimar, estavam começando a ficar moles, estavam começando a vacilar na fé, estavam, né, desanimando. E aí o autor dos Hebreus vai dizer, gente, firmeza, sem vacilar. Né? Por quê? Porque quem prometeu é fiel. Nós podemos confiar e nós podemos permanecer firmes, porque quem prometeu para nós é fiel. Aí no verso 24 diz, cuidemos também de nos animar uns aos outros, né, no amor e na prática de boas obras. Então ele diz assim, nós devemos animar uns aos outros. Esse texto é maravilhoso. Eu amo esse texto. Há algumas versões que ele diz assim, que nós devemos encontrar formas de animar uns aos outros. Há uma versão bíblica que tem essa expressão, que nós devemos encontrar meios e palavras e formas de animar uns aos outros. Então por quê? Porque os irmãos estavam desanimados. Os irmãos estavam desanimados. Então nós devemos encontrar meios, formas de nos animar. E aí no versículo 25 ele diz, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então veja, o versículo 25, né? Admoestar significa encorajar. Os irmãos estavam desanimados, os irmãos estavam desanimando, estavam, né, tropeçando, estavam caindo. E aí então o autor dos Hebreus diz assim, gente, não desanime. Vamos lá, um anima o outro, vamos se fortalecer. E ainda no versículo 35, se você puder acompanhar comigo, ainda no capítulo 10, versículo 35, ele diz assim, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Ou seja, né, não perca a confiança. Vocês precisam perseverar. Né? A perseverança, irmãos, é um dom. Essa é uma oração que eu tenho feito a Deus. Eu tenho muita iniciativa. Eu, Claudir. Eu tenho pouca acabativa. Não sei você. Eu sou bom para começar as coisas. Mas tenho uma dificuldade, às vezes, para manter, né? Para dar seguimento. Não, eu vou começar tal coisa. Aí começo animado, tal. Aí vou até uma altura, daqui a pouco, né? O resultado vai demorar a chegar. Daí já estou lá, né? Então a gente precisa do quê? Perseverança. Então é isso que o texto está dizendo aqui, ó, versículo 35, ele diz ali, né? Não percam a confiança de vocês, porque vocês têm grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Ele diz, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Então veja que ele está dizendo assim, nós não podemos ser daqueles que voltam para trás, daqueles que desanimam, daqueles que abandonam o barco, daqueles que, né? Então, veja, irmãos, a igreja daqueles dias, né? A igreja que recebeu essa carta, estava enfrentando um momento de desânimo, muito semelhante talvez a esse momento que você esteja enfrentando. E aí, quando eu olho para a carta aos Hebreus, no capítulo 12, eu identifico alguns conselhos que podem ser muito úteis de o que eu posso fazer para justamente não desanimar e poder continuar a caminhada de fé sem desanimar. E aí agora, então, eu quero ler com você o capítulo 12, a partir do versículo 1 e 2. Lá diz assim, ó, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentada à direita do trono de Deus. Então, esses dois versículos, ele nos apresenta alguns conselhos muito práticos do que nós podemos fazer para justamente não desanimarmos na caminhada de fé e nos mantermos firmes. A primeira coisa, irmãos, é que o texto ele é um convite para nós olharmos para nós mesmos, fazermos uma autoanálise. Ele começa dizendo assim, também nós. E eu queria trocar esse também nós, porque nós é muita gente, né? E às vezes nós é ninguém. Então repita comigo, também eu. Porque ler a Bíblia é sempre bom a gente ler assim, né? Também eu, né? Visto que estou rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha, devo me livrar de todo peso extra e do pecado que tão firmemente se apega a mim. Eu quero chamar a sua atenção porque quando você lê esse texto bíblico na nova linguagem de hoje, na nova tradução da linguagem de hoje, ali diz assim, ó, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado. Preste atenção nisso. Preste atenção ao que o autor de Hebreus escreve. Ele diz, devemos deixar de lado tudo que nos atrapalha e o pecado. Nem tudo que nos atrapalha é pecado. Mas algumas coisas que nos atrapalham podem se transformar ou podem se tornar em pecado. E às vezes, o grande problema nosso é o excesso de peso extra. Não sei se os irmãos repararam, mas eu perdi uns quilos de janeiro para cá. Eu estou no caminho, né? Eu estou lá. É uma luta, irmãos, perder peso. Mas não é desse tipo de peso. E também, claro que é, né? Mas não é, e glória a Deus que não é só desse tipo de peso que a Bíblia está falando, porque senão nós estávamos lascados, né? Mas o peso extra que a Bíblia está tratando aqui, que a Bíblia está dizendo assim, olha, como na linguagem de hoje diz, tudo o peso extra que nos atrapalha. A NVI e algumas outras versões diz que nós devemos deixar de lado todo o embaraço e todo o pecado. Tem coisas que não são pecaminosas, mas tem coisas que são embaraçosas. Então, nem todo embaraço é pecado, mas todo embaraço pode se tornar um pecado na nossa vida. E o conselho do autor dos Hebreus é, cuidado com os embaraços. Livre-se dos embaraços, porque é muito fácil a gente identificar o pecado, sim ou não? Pecado é pecado, você olha e vê de longe, o cheiro de enxofre levanta rapidinho, você diz, isso aqui é pecado. Mas e os embaraços? Não é? Os embaraços que vão agarrando a gente, que vão segurando a gente, e às vezes é justamente isso que está agarrado em nós, que está fazendo a nossa vida se tornar pesada, e que isso vai trazendo um desânimo para a nossa alma, para o nosso físico, vai trazendo canseira física e espiritual. Por quê? Porque a gente está cheio de embaraço, irmão. A nossa vida está cheia de embaracinho, aqui, acolá, embaraço no casamento, embaraço nos negócios, embaraço no trabalho, embaraço aqui, embaraço acolá, está cheio de embaraço. E aí você está andando pesado, está arrastando um monte de embaraço. Você diz, não, mas isso aqui não é pecado, mas é embaraço. E aí chega o final do dia, você está exausto, você está cansado, e você diz, não, mas não é pecado, mas é embaraço. E a Bíblia diz, se livre do embaraço também. Então o que o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite é, talvez não seja pecado, mas talvez você não perceba que esse cansaço todo, que esse desânimo todo, que você diz, meu Deus, eu não sei de onde vem, é embaraço. É embaraço. Você precisa não só prestar atenção no pecado, porque como eu disse, o pecado é fácil de identificar. Pecado é tudo aquilo que é contrário à lei de Deus, pecado é a quebra da lei de Deus, é fácil, a gente percebe de longe. Mas e os embaraços? Sabe, aquilo que muitas vezes a gente diz assim, não, mas isso aqui não é bem assim. E a gente vai deixando, a gente vai guardando, a gente vai escondendo. Por quê? Porque né, a Bíblia não proíbe, é sutil, é mais ou menos, não tem problema, eu acho que não tem. Né? É o que eu sempre digo aqui na igreja, os demônios né, do nosso tempo, o não tem nada a ver e o não dá nada. Né? As pessoas dizem, não, mas isso aqui não dá nada.
E o outro demônio, não tem nada a ver. E aí são embaraços para a nossa vida. Então, às vezes, o nosso cansaço, às vezes, o nosso desânimo estão enraigados nesses pequenos embaraços que vão consumindo, que vão drenando toda a nossa fé, toda a nossa energia espiritual que vai saindo por ali. Eu quero que você preste atenção, porque o Senhor Jesus, em Lucas 21, 34, vou pedir que a Gi projete para nós lá, ele nos advertiu da seguinte forma. Olha só, Jesus ele diz assim, ó, tenham cuidado, Lucas 21, 34, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado. Jesus diz, tenham cuidado para que o coração de vocês não fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu acredito que nenhum de nós aqui está envolvido com orgia. Amém? Eu espero, eu creio, em nome de Jesus. Mas observe que no mesmo versículo, o Senhor Jesus assim, ó, não sobrecarrega o coração de vocês com orgias, com embriaguez e com preocupações desse mundo. O peso é o mesmo. Então, eu tenho certeza que, não, eu não me envolvo com orgia, mas e as preocupações do mundo? Você percebe que, oh não, orgia, eu, misericórdia, bate na madeira, né? O crente supersticioso, né? Bate na madeira, né? Não, orgia não. Mas e as preocupações do mundo? Você está entendendo, irmão, que talvez você seja muito rápido e muito prático para entender o que é pecado, mas e o embaraço? Aquilo que de repente você já podia ter deixado para trás, aquilo que você já podia ter abandonado e você continua arrastando para lá e para cá. Uma coisa que o Senhor já disse, me entrega isso daí. Quer ver um outro exemplo? Né? A Maria recebeu Jesus na casa dela. Maria e Marta e Lázaro recebeu Jesus na casa dela. E aí Maria se assentou aos pés de Jesus para ouvir a pregação, Lázaro, né, anfitrião, e a Marta para lá e para cá, aflita, querendo servir o melhor, e aí embaraçada, com muitos serviços. E aí aquela confusão medonha chama a atenção de Jesus. Jesus, não se importa que eu sirva sozinha, aquela coisa toda? Ele diz, Marta, Marta, você está embaraçada com muitas coisas, ansiosa e afadigada. Uma só te é necessária. Minha irmã, meu irmão, quantos de nós, o dia inteiro, a gente anda para lá e para cá, acha que está fazendo um monte de coisa e no fundo não faz nada. Embaraçado, enrolado, parece que está uma bola de ferro amarrada no nosso pé. E aí a gente começa a culpar os outros pela nossa, às vezes, ineficiência. Não, mas eu não consegui porque, olha só, vocês não me ajudam também. Não, não é. Quantas casas a gente vê esse brigueiro? Né? Porque a gente briga com os filhos, a esposa briga com o marido briga com a esposa, porque está todo mundo embaraçado, todo mundo enrolado, porque tem muita preocupação, muita coisa acontecendo. Cuidado, cuidado. Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 8 e 9, ele diz assim, agora, porém, abandonem. Em uma outra versão ele diz assim, despojem, que é o mesmo que tirem essa roupa, que é o mesmo que Hebreus está dizendo, se livrem do peso extra. Então ele diz, tirem igualmente todas estas coisas. Que coisas? Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Você está entendendo? Como eu disse, que é muito fácil de você identificar o pecado, falar, não, isso aqui é pecado. Mas e a ira? A ira é pecado. A maledicência é pecado. Blasfêmia, linguagem obscena no falar, é pecado. Então a gente olha e a gente diz, não, mas eu não estou pecando. Mas isso aqui é pecado também. Isso aqui, irmãos, né? São sobrecargas que a gente vai carregando e que a Bíblia diz que você já devia ter se livrado disso. E como eu tenho repetido aqui, a gente vai para a igreja, volta para a igreja, vai para casa, volta de casa, carregando esses embaraços na nossa vida.
E aí a gente não entende, às vezes, por que eu estou tão cansado, por que eu estou tão desanimado, não tenho mais ânimo, não consigo mais sentir a presença de Deus e tal, tal, tal. E por último, o Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, verso 1, ele diz assim, ó, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Então veja, é muito fácil a gente falar aqui, né, de adultério, de homossexualismo e falar de uma série de pecados que são aqueles pecados que a gente olha e diz, isso aí sim que é pecado. E esses aqui, que estão presentes na nossa vida? Isso aqui, irmãos, é isso aqui que muitas vezes drena a bênção de Deus na nossa vida. É isso aqui que faz a gente ficar arrastando para lá e para cá. E o desânimo vem. Né, a gente vai impedindo o agir de Deus na nossa vida. Então, nessa noite eu queria convidar você a refletir. Será que você não está carregando peso extra na sua alma, na sua mente, no seu coração? Será que você não precisa olhar para esses são alguns só dos textos que eu citei. A Bíblia está cheia de outros textos. E é um convite, livre-se de todo embaraço e de todo pecado que tão de perto nos rodeia. A segunda coisa que o texto nos convida a fazer é que, para nós permanecermos firmes no caminho, para nós não desanimarmos, para nós não cairmos, é que nós devemos olhar para a grande nuvem de testemunha. Porque o capítulo 12, ele diz assim, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Que nuvem de testemunha é essa, né? A palavra portanto ali é uma conjunção, né, conjuntiva ali, ela faz uma ligação do capítulo 12 com o capítulo 11. O capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. Então, tudo que você precisa saber de bom dos heróis da fé está no capítulo 11. Então, se você precisa de bons exemplos para seguir, leia o capítulo 11 de Hebreus. Sabe? Porque às vezes a gente foca tanto em maus exemplos. A gente olha ao redor, às vezes a gente pensa assim, mas a gente não tem bons exemplos para seguir. A gente tem muitos bons exemplos para seguir. Muitos. Aqui na igreja mesmo a gente tem muitos bons exemplos de fé, de perseverança para seguir. Mas se você não quer olhar para os exemplos da igreja, olhe para o capítulo 11 de Hebreus. Você vai ver muita gente boa, gente séria, gente comprometida. Um exemplo. Quer alguém que teve bastante fé? Olha para a história de Abraão. Quer alguém que enfrentou problemas familiares? Olha para José. José teve sério problema, foi vendido pelos irmãos. Na verdade, os irmãos queriam matar ele, mas ele conseguiu perdoar os irmãos, se tornou governador do Egito. Você acha que o ministério é difícil? Olha para a história de Moisés, né? Acha que tem situações complicadas para resolver? Dá uma olhadinha lá na história de Neemias, você vai ver o que Neemias enfrentou, né? E aí, irmãos, a gente poderia falar aqui de tantos personagens bíblicos, então o capítulo 11 vai descrever a história dessas pessoas, que são histórias maravilhosas que nós podemos aprender com ele. Então essa nuvem de testemunhas, está ali tudo para a gente poder olhar e aprender com eles. Nós podemos olhar para essas pessoas e aprender com a fé dessas pessoas. E também com as pessoas que nós conhecemos. Deus coloca pessoas na nossa vida para que a gente aprenda com elas. Bons e maus exemplos. Os maus para a gente dizer, não, eu não quero imitar esse exemplo. E os bons exemplos para a gente dizer, esses eu quero seguir. Eu quero aprender e seguir como esses irmãos. Mas acima de tudo, o texto bíblico diz assim, no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nós devemos nos livrar do peso extra, dos embaraços, do pecado. Nós devemos olhar para a nuvem de testemunha, mas acima de tudo, nós devemos olhar para Jesus. E o texto diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus. E eu pergunto para você essa noite, para quem você tem olhado? Você tem olhado para o irmão, para a irmã? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você pode ter certeza, se você tem olhado para a minha vida, se tem olhado para a vida da minha esposa, nós temos nos esforçado para não falhar. Mas em algum momento você pode ter certeza que a gente vai falhar. Sabe por quê? Nós somos humanos iguais a você. A gente vai errar. A gente vai falhar.
O único que não falha é Cristo. Se você olha para ele, você não se decepciona. Por isso que o texto diz, olhe firmemente para Jesus. Então, nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Livre-se dos seus pesos extras, livre-se dos seus embaraços. Olhe para a grande nuvem de testemunha, para os grandes exemplos de fé, mas olhe para Jesus. As pessoas vão falhar com você, vão falhar comigo, mas Jesus nunca vai nos decepcionar. Jesus nunca vai nos abandonar, nunca vai nos decepcionar. E é interessante, irmãos, que em Isaías 40, versículo 28 a 30, lá diz assim que até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Até os jovens. Mas lá diz assim, será que vocês não sabem, nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Olha só, vou repetir. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. E em Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor Jesus ele faz um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque ele é suave, e encontrareis descanso para a vossa alma. O Senhor faz esse convite para nós essa noite. Você que deseja encontrar descanso para a sua alma. Gi, eu esqueci de combinar com você, mas eu vou pedir uma gentileza. Se você puder pesquisar rapidinho aí no YouTube, procura aí para mim o vídeo do Derek Redmond. É um maratonista. Derek Redmond. Esse maratonista, em 1992, ele estava correndo a maratona em Barcelona, se não me engano, e ele estava em segundo lugar e ele tinha grandes chances de ganhar a maratona. E aí, lá numa certa altura, ele teve uma lesão na sua perna e ele caiu. E quando ele caiu, todo mundo passou por ele ficou ali caído e aí, né, ficou ali, ele se levanta e tenta andar mais um pouco e, né, muitas dores. E aí o pai dele entra, né, na pista e ajuda ele a chegar na linha de chegada. Sabe, esse vídeo me impactou porque haverão momentos que a gente vai sentir as dores da batalha. Nessas horas, nosso pai, esse mesmo, o nosso pai, ele entra, né, na pista e ele nos carrega e ele nos ajuda a chegar na linha de chegada. Então vamos assistir, depois a gente vai orar.
Talvez hoje você está precisando ser carregado pelo Pai, né? Então eu queria convidar você que precisa nessa noite desse amparo de Deus. Você que reconhece que tem alguns pesos extras, que precisa da graça de Deus, até mesmo você talvez precisa dizer assim, Senhor, olha, eu reconheço que eu tenho alguns embaraços na minha vida, eu tenho alguns pesos extras, mas eu preciso da tua ajuda para deixar. Eu preciso do Senhor para abandonar. Então eu quero convidar você a dar um passo de fé essa noite, a vir à frente para nós orarmos juntos, a sair do seu lugar e vir aqui para a gente poder orar juntos. Amém? Para que você possa deixar aos pés do Senhor esses pesos extras, aquilo que a gente orou aqui, aquilo que a gente falou. Amém. Por que vir à frente, pastor? Não posso fazer daqui? Não, você vai vir à frente porque a gente precisa dizer para Satanás que ele perdeu essa noite. A gente vai dizer para Satanás que a gente vai abandonar todo esse embaraço que a gente vem carregando, que ele vem colocando na nossa vida, que está afetando o agir de Deus na nossa vida. A gente não vai mais carregar. Então saia do seu lugar. Venha mesmo à frente agora. E você vai fazer a sua oração agora. Você vai se colocar diante do Senhor. Vai abrir seu coração diante do Senhor. Vai confessar o seu pecado, se for preciso. Vai dizer o nome daquilo, o nome do embaraço, o nome do pecado, seja o que for. Se você desejar dobrar o seu joelho, fique à vontade. Fique à vontade que você está na presença do Pai agora. Então fique à vontade para fazer aquilo que Deus colocar no teu coração. Ore ao Senhor agora. Peça para o Senhor te sustentar. Peça para o Senhor renovar suas forças essa noite. Peça para o Senhor limpar o seu coração. Peça para o Senhor remover o peso extra que você está carregando, que está pesando a sua alma, o seu coração. Coloque sua vida agora, e você que ficou aí no seu lugar, ore ao Senhor agora, feche seus olhos, coloque sua vida na presença de Jesus. Clame ao Senhor pela sua casa, por você. Como sempre fazemos, esse é o seu momento com Deus. Você não precisa da minha oração. Você não precisa da minha intercessão. Você pode orar com as suas palavras. Você ora confessando ao Senhor, conversa com Ele. E deixa o Senhor tocar na sua alma. Porque é Ele que pode. Então, em nome de Jesus, agora fale com Ele. Rasgue o seu coração na presença dEle. Diga o nome de todo embaraço, de todo pecado que tão de perto tem assediado você, que tem incomodado você, que tem atrapalhado o agir de Deus na sua vida. Fale com Deus. Abra o seu coração para o Senhor. Santo Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor Deus, nessa noite. E muitos aqui, Senhor Deus, estão dizendo, Senhor, me carrega. Me carrega, Senhor, porque não tenho mais forças. Não consigo mais. Estou cansado. Estou desanimado. Mas talvez essa noite ouviram o Senhor mostrando, dizendo, aqui está o problema. Alguns de nós, Senhor, estão reconhecendo diante de Ti o pecado que tem cometido, o embaraço que tem carregado. Seja como for, ó Pai. O Senhor está nos tratando essa noite, porque Tu és um Pai amoroso. Oh, Pai maravilhoso, derrama o Teu bálsamo sobre nós aqui essa noite. Alivia as nossas cargas. Nós queremos trocar com o Senhor, porque o Senhor nos manda fazer isso. Nós lançamos aos Teus pés as nossas ansiedades, os nossos fardos, os nossos pecados, as nossas angústias, as nossas dores,
as nossas enfermidades, porque a tua palavra diz que o Senhor levou sobre a cruz todo o castigo, todo o mal, Senhor Deus, e nós deixamos agora diante do Senhor tudo aquilo, Senhor Deus, que tem trazido preocupação, tem trazido tristeza, tem trazido angústia. Senhor, nós renunciamos tudo isso, ó Deus, toda preocupação, ó Deus, tudo aquilo que tem nos prendido, toda a ansiedade, Senhor Deus, toda a agitação de alma. Pai, no nome de Jesus, derrama a tua paz aqui, Senhor Deus, sobre essas almas, sobre essas mentes, sobre estes corações. Senhor, no nome de Jesus, derrama o teu perdão sobre nós, derrama a tua graça, derrama a tua cura, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, traz restauração, traz perdão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fortalece os joelhos cansados, as mãos cansadas, enche de fé, enche de ânimo, enche de alegria, Senhor Deus. Restaura, Senhor Deus, o teu povo, Senhor Deus, essa noite. No nome de Jesus, salva aquele que está perdido. Direciona aquele que precisa de direção, Senhor Deus. Ó Pai, tudo isso nós colocamos diante de Ti. Oramos pelos irmãos que estão nas suas casas. Que o Senhor abençoe e que eles sejam tocados pelo Senhor também, Senhor Deus. Pai, por tudo isso nós Te louvamos. Nós deixamos tudo aos Teus pés. Ao sair dessa igreja, Pai, nós queremos sair daqui diferentes. Crendo, Senhor Deus, que deixamos diante do Senhor os nossos pecados, as nossas angústias, as nossas mazelas, e vamos levar para a nossa casa, Senhor Deus, a Tua presença, a Tua bênção, a Tua paz, o Teu renovo, a Tua alegria, os Teus milagres, Senhor Deus, em nome de Jesus. E que iremos derramar tudo isso na vida de todas as pessoas que encontrarmos, Pai. Oh, Deus amado, vai curando toda depressão, toda ansiedade, Senhor Deus. Vai curando, Senhor Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai. No nome santo de Jesus, Pai, nós entregamos tudo ao Senhor. E Te bendizemos. E pedimos assim, Senhor Deus, que Tua graça, que o Teu grande e infinito amor e a doce consolação do Espírito seja com cada um de nós, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você puder, abrace quem está do seu lado, deseje uma boa semana. Que Deus te abençoe hoje e sempre, no nome de Jesus.